Boa noite. Você fica agora com os destaques, com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Acusado da morte da estudante Kelly Cadamuro, que deu carona por aplicativo, é condenado a 45 anos de prisão. Mãe de jovem morta a facadas e abandonada em Cafezal pede justiça. Polícia Federal desarticula esquema de fraudes em benefícios do INSS, que teria desviado mais de R$1,5 milhão aqui em Minas. Famílias que moram às margens da Avenida Antônio Carlos, onde chuvas destruíram barranco, ainda aguardam obras de contenção. Alta do dólar encarece preço do leite e do pão. Daqui a pouco, o Cruzeiro entra em campo pela Libertadores. Bares de BH agora podem produzir cerveja artesanal. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O corpo de uma jovem de 17 anos foi encontrado em um cafezal em Patrocínio, no Triângulo Mineiro. Segundo a polícia, a vítima teria sido morta a facadas. O namorado e o cunhado são suspeitos pelo crime. Dona Ivonete saiu de Monte Carmelo para buscar o corpo da filha, Tayane Silva Lima, de 17 anos, no Instituto Médico Legal de Patrocínio. A jovem estava desaparecida desde a última quinta-feira, quando o irmão do namorado dela ligou para a Dona Ivonete e falou que a filha tinha sido morta a facadas. O corpo de Tayane foi encontrado em um cafezal às margens da MG 230, bem próximo aqui ao trevo de Patrocínio. Já o carro do suspeito foi encontrado horas depois, abandonado às margens da BR-365. O irmão do namorado que ligou para a mãe da vítima disse que o crime teria sido cometido pelo cunhado de Tayane, Leandro da Silva, e o namorado, Camargo da Silva. Os dois não foram localizados pela polícia. A mãe conta que a filha morava com o namorado há cerca de 2 anos e que o relacionamento era conturbado. Segundo ela, Tayane já chegou a ser agredida por ele. Porém, os familiares tinham medo de chamar a polícia, já que Camargo é violento. Ele não ameaçava, ele fazia. Você entendeu que ele já chegou dentro da minha casa dando tiro. Então não tinha como eu fazer nada. Nem eu e nem meus filhos não tinha como. O caso está sendo tratado como feminicídio. A divulgação precoce dos suspeitos do crime num blog pode ter atrapalhado a investigação, já que os irmãos deixaram a cidade. A investigação sigilosa, ela conserva esse caráter só os policiais, né, o aparato investigatório conseguir trabalhar. Estou querendo justiça, sim, pela morte da minha filha, porque o que eles fizeram foi uma covardia muito grande. Eles não fizeram outra coisa, o que eles fizeram foi covardia, matar minha filha de facada e jogar ela num cafezal. Foi condenado hoje a 45 anos de prisão pelos crimes de latrocínio, estupro, ocultação de cadáver e fraude processual Jonathan Pereira do Prado, acusado de assassinar a jovem Kelly Cadamuro, após combinar com ela uma carona por um aplicativo de mensagens. Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, foi condenado a mais de 45 anos de prisão pela morte da estudante Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos. Ela foi morta depois de dar uma carona combinada através de uma rede social. A sentença foi dada nesta quarta-feira na cidade de Frutal, no interior de Minas. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a pena é referente a 2 condenações, uma delas de 42 anos e 11 meses de prisão e a outra de 2 anos e 11 meses. O processo corre em segredo de justiça e o tribunal não divulgou por quais crimes ele foi condenado. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Kelly era estudante de radiologia e saiu da cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, para Itapajipe, Minas Gerais, onde encontraria o namorado. Ela participava de um grupo de caronas e havia combinado de levar um casal para a cidade mineira. No momento da carona, Jonathan apareceu e disse que a namorada desistiu e que apenas ele iria seguir viagem. A polícia encontrou o carro dela em uma estrada entre São José do Rio Preto e Mirassol. 2 dias após o fato, 3 suspeitos foram presos. Em depoimento, Jonathan confessou que usou o aplicativo para planejar o crime e que pediu para Kelly parar o carro para ele urinar. No momento em que ela estacionou, ele a atacou com socos. Ela teria sido amarrada e arrastada até um córrego, onde foi encontrada sem as calças e com a cabeça mergulhada na água. O acusado está preso desde o dia 3 de novembro em Frutal. Outros 2 envolvidos no crime, que foram acusados de receptar os objetos roubados da vítima, tiveram a liberdade concedida.
2 adolescentes, um de 15 anos e outro de 16, foram apreendidos hoje como os principais suspeitos de esquartejar um homem em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Segundo a PM, o corpo da vítima foi encontrado sem os 2 braços e sem a cabeça. Os meninos confessaram que ontem à noite obrigaram o homem a ingerir álcool e depois dele ficar embriagado, desferiram golpes de espada por vingança, porque a vítima os teria ameaçado de morte. Nosso assunto agora é a Operação Apate, que investiga fraudes aqui em Minas no valor de 160 milhões de reais, envolvendo várias empresas fantasma. Na última quinta-feira, a polícia cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão, mas não conseguiu prender o líder da quadrilha que teria escapado pouco antes dos agentes chegarem ao prédio onde ele mora, no bairro Buritis, região oeste da capital. No dia em que a polícia invadiu o prédio, câmeras de segurança mostraram o suspeito deixando o apartamento com várias malas que pareciam estar bem pesadas. Segundo a Polícia Civil, 5 pessoas estão sendo investigadas nos desdobramentos da Operação Apate, que desarticula uma quadrilha que controlava mais de 20 CNPJs e emitia documentos falsos para aumentar o capital social das firmas. A Polícia Civil não fornece mais informações porque as investigações correm em sigilo. A Polícia Federal desarticulou um esquema de fraudes em benefícios do INSS que desviou mais de R$1,5 milhão de reais aqui em Minas. 3 pessoas foram presas, suspeitas de fraudar pensões por morte e salário maternidade aqui no estado. Nós vamos conversar com o repórter Marcelo Silveira, que tem as informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, de acordo com as investigações, os estelionatários criavam certidões de nascimento falsas e a partir daí também criavam representantes legais para essas crianças fictícias. E aí eles davam entrada em benefícios do INSS, como por exemplo a pensão por morte, utilizando de informações de segurados da Previdência Social já falecidos. Eles também conseguiam outros benefícios como salário maternidade e ainda aposentadoria por invalidez. Ao todo, essa fraude foi aplicada em 9 municípios aqui de Minas Gerais, além de 2 cidades da Bahia. Essa operação, a Operação Alhures, foi realizada aqui em Contagem, na região metropolitana, e também em Almenara, no norte de Minas. Participaram dessa operação a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Secretaria da Previdência. Marcela, obrigada pelas informações. E o motorista morreu na manhã de hoje, depois de bater o carro em uma mureta de proteção da Via Expressa em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo ainda atingiu outro carro que seguia no sentido contrário da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro à vítima de 60 anos de idade, o trânsito no local foi parcialmente interditado e seguiu lento até o meio da manhã. As mortes causadas por acidentes de trânsito caíram 27% entre 2010 e 2016. O Ministério da Saúde atribui o resultado à lei seca, mas a imprudência continua fazendo vítimas nas estradas. Ontem, 5 pessoas morreram na BR-040 em Conselheiro Lafayette. O acidente envolvendo um caminhão e 2 carros de passeio aconteceu na altura da cidade de Conselheiro Lafayette, no interior de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhoneiro invadiu a contramão, bateu em um carro que colidiu em um terceiro veículo, onde estavam 5 pessoas que morreram na hora. O caminhoneiro foi levado para a delegacia. O Arthur perdeu o pai há menos de 2 meses. Abel, de 54 anos, voltava para a capital mineira quando perdeu o controle da motocicleta e foi atropelado por uma carreta. O motorista não prestou socorro. Acidente pode acontecer, mas independente de imprudência, ele pode ser evitado. Talvez tivesse um zelo, um cuidado maior dos outros motoristas na hora de dirigir, talvez não teria acontecido. Talvez ele teria conseguido frear antes um caminhão ou desviar antes, ou se não, se aconteceu, teria prestado um socorro. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra uma redução de 8% no número de internações causadas por acidentes de trânsito entre 2016 e 2017. O número de mortes também caiu desde 2010, resultado que pode ser atribuído ao maior rigor da lei seca. Desde abril deste ano, o motorista embriagado que causa um acidente com morte está sujeito a penas mais severas. São 5 a 8 anos de prisão e não há mais possibilidade da conversão da pena para serviços comunitários ou pagamento de cestas básicas. Sempre a gente é favorável a essas medidas, nós precisamos endurecer no trânsito. Se as regras de convivência dessa sociedade de trânsito não forem claras, explícitas e respeitadas, então acontece isso que a gente está discutindo hoje.
E por falar em segurança no trânsito, veículos poderão trafegar a no máximo 30 km por hora nos bairros aqui da capital. Estão em andamento obras que reduzem o espaço para os carros e ampliam a área para os pedestres. Os testes estão sendo feitos no bairro Cachoeirinha, região nordeste da capital, e também na área hospitalar. Se der certo, poderá ser estendido para toda a cidade. Obras na esquina entre a Rua dos Ottoni e a Avenida Alfredo Balena. O mesmo acontece na Rua Padre Rolim, com a Avenida Bernardo Monteiro. É o projeto Zona 30 tomando forma. A ideia é limitar a velocidade máxima dos veículos a 30 km por hora em vias de tráfego mais local, como essa, por exemplo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a chance de uma pessoa morrer ao impacto de 50 km por hora é de 85%. Já se esse impacto acontecer a 30 km por hora, este número cai para 10%. É uma boa proposta, porque você cria um ambiente de maior segurança para pedestres e veículos não motorizados, né, bicicleta e tudo. A segurança tem prioridade sobre circulação, etc. Mas nas ruas as opiniões se dividem, mesmo para quem anda a pé. Eu acho importante, como eu trabalho aqui na área, né, quanto mais conforto tiver para a gente, melhor. O problema é a confusão que isso vai causar no trânsito, porque no momento agora, durante a obra, um carro já não consegue virar. Concordo, não só nas áreas hospitalares, mas o motorista mineiro ele tem que ser mais civilizado. Eu não sei se vai prejudicar o trânsito, né? Tudo indica que sim. Quem passa de carro ou moto concorda que falta respeito por parte deles quanto aos pedestres. Motoristas e motociclistas, eles respeitam os pedestres na hora de atravessar a faixa? Não, normalmente não, tá? Quase ninguém respeita, não. Os pedestres correr, morre atropelado. Aqui, moto e carro vai passar a 30 km por hora quando acabar as obras. Você acha que isso é válido? Pode ser que sim, mas acho que mesmo assim não vai ter respeito não, viu? Em relação à preocupação de algumas pessoas que conversaram com a nossa reportagem sobre o risco de piorar o trânsito, principalmente para veículos de emergência, como ambulâncias, já que se trata de uma área hospitalar, este especialista acredita que não haverá problema. Todo mundo volta a atenção para aquele momento, paralisa, deixa passar e volta o ambiente, a calma e a tranquilidade. Já se passaram 6 meses desde que um barranco desabou às margens de uma das avenidas mais movimentadas da capital, a Antônio Carlos, deixando 2 pessoas soterradas e imóveis parcialmente interditados. Até hoje, as famílias vivem na incerteza e com medo de um novo desabamento, porque o período de chuvas já está chegando e as obras estão atrasadas. Seu Jairo não tem dormido direito, convive com o medo. Todo dia que se passa a gente só olha, vê se não caiu alguma coisa, ou medo de se acordar com barulho aí, caindo, porque isso aí tá por um triz, né? O aposentado mora no bairro Aparecida, perto da Avenida Antônio Carlos, na região noroeste de Belo Horizonte. O risco de desabamento da casa dele é grande. A situação piorou depois das fortes chuvas que aconteceram em março. E o grande problema aqui na casa do seu Jairo é neste cômodo. Aqui era um quarto, o seu Jairo teve que praticamente isolar a área por causa das várias rachaduras que apareceram, principalmente depois das chuvas de março. Rachaduras no chão, rachaduras na parede. Então o seu Jairo praticamente deixou essa área isolada com medo de uma tragédia. Não é fácil, não. Não é pra gente sujeitar essas coisas, né? Mas fazer o quê? Mas com fé eu acredito que eles vão arrumar aqui agora, né? E a vida continua, a gente começa tudo de novo, né? A casa do Rodrigo também está sob risco de desmoronamento. Ele mora com 6 pessoas, tem medo de uma tragédia. A casa pode cair, né? E uma fatalidade, pessoas morrer e também pessoas andando no carro, passando, no ônibus, né? A gente já observa funcionários da prefeitura trabalhando por aqui. Será feita uma obra de contenção para amenizar os problemas, amenizar os riscos de desabamento. Só que é o seguinte, é uma luta contra o tempo, porque o período chuvoso está se aproximando e esse tipo de obra demora cerca de 2 meses, segundo os especialistas. A gente espera que tudo é certinho, né? Que a prefeitura faz a obra certinho, o muro, e Deus abençoe que não aconteça nada, que tudo é certinho. Por precaução, o acesso ao viaduto República do Congo, localizado entre as casas sob risco e a Avenida Antônio Carlos, foi fechado pela prefeitura.
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura informou que será feita a construção de muro de contenção, de retaludamento da encosta e instalação de sistema de drenagem na via lateral à Avenida Antônio Carlos a partir da próxima semana. Obras que estavam prometidas dentro do orçamento participativo já há vários anos no bairro Santa Lúcia, região centro-sul de BH, estão perto de ficar prontas. O local recebeu a visita do prefeito Alexandre Calil nesta quarta-feira. Na barragem Santa Lúcia, região centro-sul da capital, as obras de desassoreamento já estão a todo vapor. A intenção é evitar o alagamento da Avenida Prudente de Moraes em dias de chuva. Não vai alagar mais, tem que conversar com São Pedro, né, comigo, né? Mas está preparado para não alagar. São 30 mil metros cúbicos que vão ser retirados. A última retirada foi em 2013, só para que o pessoal entenda, 30 mil metros são aproximadamente 5 mil caminhões. Segundo a Prefeitura, as intervenções do programa Vila Viva no aglomerado Santa Lúcia incluem a implantação de infraestrutura urbana e sanitária. Além das 588 unidades habitacionais que serão construídas, aqui neste local será feita a Via do Bicão, que irá ligar as avenidas Nossa Senhora do Carmo, São Tomás de Aquino e Arthur Bernardes. O investimento será de 157 milhões de reais. Já teve caso do Corpo de Bombeiro precisar acessar a comunidade e, infelizmente, demorar questão de 10 minutos agarrado no trânsito. Então essa rua aqui será uma rua de acesso bem mais rápida para a Avenida Nossa Senhora do Carmo e até mesmo para as ruas da comunidade. Porém, para finalizar as intervenções na Via do Bicão, a Prefeitura, por meio da Urbel, aguarda a conclusão de processo judicial de 12 domicílios, entre eles residências e uma borracharia. Mas nós vamos acertar, vamos pagar, temos dinheiro para pagar. Nós estamos resolvendo 3 obras do orçamento participativo, né, que estavam paradas também. O assunto agora é a economia. A alta do dólar já afeta o custo do café da manhã. Leite e pão estão mais caros por causa de matérias-primas importadas ou pela entre-safra. No café da manhã e da tarde aqui, eles estão sempre na mesa. O que mudou nos últimos tempos foi o preço do pãozinho e do leite. Pãozinho que pagava a cada 4 pãezinhos R$3, hoje pago 4, R$4,20. Então eu percebi sim um aumento considerável no pãozinho. O leite também teve um aumento. Eu tenho 2 filhas que tomam leite todos os dias, de manhã e de tarde. E o leite subiu bastante. Eles estão mais caros mesmo. O leite longa-vida subiu mais de 40% este ano, segundo o IBGE. O aumento do pão francês foi menor, pouco mais de 6%. Mas isso é praticamente o dobro da inflação acumulada de janeiro a agosto de 2018. No caso do pão, a responsável é a farinha. A maior parte do trigo é importada, paga em dólar, que está mais caro. E isso vai direto para o preço final. Já o leite é entre safra, agravada este ano pela greve dos caminhoneiros, quando uma parcela da produção foi descartada. Com a oferta menor, vem o aumento. É esperado que mais para o fim do ano, quando começarmos, após outubro e novembro, começarmos já período de chuvas, é esperado que o preço comece a cair. Após o intervalo, você vai ver o que muda depois da decisão do STF, que confirmou a contratação de terceirizados para atividades fim das empresas. Daqui a pouco, o Cruzeiro começa a disputar as quartas de final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors lá na Argentina. O técnico Mano Menezes fechou o treinamento para fazer mistérios sobre a escalação. A grande dúvida é quem vai ocupar a vaga do meia Arrascaeta, que está lesionado. Já está com a gente aqui o repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. E aí, com ou sem Arrascaeta, hein? Pois é, o meu palpite é o Rafinha. Rafinha é quem vem atuando, inclusive quando a Arrascaeta saiu contra o Palmeiras por essa lesão na coxa esquerda, quem entrou foi o Rafinha. Claro que o Mano Menezes ainda tem a opção do Rafael Sobis, que é um jogador experiente que sabe fazer essa função, mas se eu pudesse apostar, eu apostaria no Rafinha. Um jogo muito difícil, a Bombonera é um estádio místico, o Boca também tem um bom time, mas o Cruzeiro vem conseguindo bons resultados fora de casa em mata-matas, né? O curioso é que venceu todas as partidas até agora. Então, quem sabe o Cruzeiro voltando pelo menos com empate de lá, uma vitória seria ainda melhor. Amanhã você conta o resultado. Obrigada, André. Certeza. E desde o ano passado que empresas podem contratar trabalhadores para atuar na atividade fim do negócio.
Por exemplo, no caso da escola, o professor, no caso da padaria, o padeiro. Mas a partir de março de 2017, cerca de 4.000 ações foram parar na justiça contestando essa contratação. O impasse terminou com a decisão que o STF tomou no dia 30 de agosto. Após análise e votação no Supremo Tribunal Federal, agora é legal a contratação de trabalhadores terceirizados por parte das empresas para exercer também funções de atividade fim, e não só as atividades meio e os serviços de segurança e de limpeza, conforme explica esta advogada. A atividade fim, ela é a principal atividade explorada economicamente por uma empresa. Outras tantas atividades são necessárias, e essas outras tantas atividades, não sendo a principal, é o que a gente considera como atividade meio. De acordo com a advogada, o terceirizado é o empregado cujos direitos são também regidos pela CLT, mas a relação de emprego do terceirizado é formada com a empresa prestadora de serviços, ou seja, a empresa que fornece a mão de obra. Embora o terceirizado seja empregado dessa empresa, ele não presta trabalho para ela, mas sim para a empresa tomadora, ou seja, uma relação triangular. Em março de 2017, a gente já teve uma alteração da legislação e depois, com a reforma trabalhista, que veio em agosto e passou a ser aplicada a partir de novembro, já havia a possibilidade da terceirização de atividades fim. Os processos que já estavam então, no judiciário também devem ser interpretados de forma que a atividade fim pode ser terceirizada. Antes da decisão do STF, que decidiu que é constitucional emprego de terceirizados na atividade fim das empresas, 4.000 ações contestavam entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que proibia terceirizar a atividade principal da empresa e aguardavam o resultado do julgamento que ocorreu no último dia 30 de agosto. Na capital dos bares, a cerveja artesanal já pode ser produzida no próprio local. Você vai ver a seguir. Os bares de Belo Horizonte ganharam a chance de ter um atrativo a mais para os consumidores. Uma nova lei municipal permite que a cerveja artesanal seja produzida ali mesmo, desde que a área de produção não passe de 720 metros quadrados. Especialistas acreditam que essa medida vai crescer o setor. Ela é uma paixão dos brasileiros. Ela reúne pessoas, e compartilha momentos e alegrias, principalmente, E o que dizer da cerveja artesanal? Deixou a bebida mais diversificada, com novos rótulos, vários sabores. É uma grande paixão e assim, com o tempo eu acabei descobrindo, sabores diferenciados e fui apreciando cada vez mais. Um levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, aponta que existem no país quase 700 cervejarias, um crescimento em média de 20% ao ano. O Carlos Henrique é mestre cervejeiro desde 2011. Acompanha de perto este crescimento no setor. Só tem a crescer. O brasileiro cada dia descobre mais os sabores e os aromas das cervejas especiais. Ele busca qualidade, ele busca produtos diferenciados. Para impulsionar este mercado, a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou uma lei que permite a produção de cerveja fora do complexo industrial da capital. Como efeito, fábricas menores, de até 720 metros quadrados, terão exigências de localização e fiscalização semelhantes a bares. A cervejaria ela é colocada no grupo só podia nas áreas industriais de Belo Horizonte, que hoje é o bairro Olhos d'Água e São Francisco e nas grandes avenidas. Então a gente tinha uma restrição muito grande de ter cervejaria em Belo Horizonte. Nós temos um número muito grande de cervejeiros na cidade de Belo Horizonte que produzem todas fora ou em outras cidades do entorno. Então os cervejeiros estão querendo voltar para casa agora. Para muitas pessoas, a fabricação de cerveja artesanal tem deixado de ser apenas um hobby, para ser uma boa fonte de renda. O bar vai poder fazer a própria cerveja, a gente vai ter cerveja fresca, sem transporte, ela saindo direto do tanque para o consumidor. O Belo Horizontino, que já gosta de ir para o bar, vai ganhar novas opções para consumir a bebida preferida dos brasileiros. Você assiste todas as nossas reportagens no youtube.com/TV Band Minas e, inclusive, pode assinar o canal e ser informado de todas as atualizações. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.